Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito da história das águas termais. Nossa convidada é Jussara Marques Oliveira Marrique. Jussara, é um prazer ter você aqui no programa e poder explicar um pouco para os nossos telespectadores a respeito, das famosas águas, não só de Poços, como do Brasil e do mundo, como nós já conversamos anteriormente. O prazer é todo meu, doutor Luciano. Obrigado pelo convite. É um prazer, O prazer é nosso. Inclusive, Jussara, você tem formação em turismo, que você fez na PUC Minas, e também você está fazendo mestrado, de História. Conta um pouquinho para a gente da tua formação. Eu tenho a formação em turismo pela PUC, O mestrado eu já fiz. Eu defendi o mestrado em 2009 na Unicamp em História e atualmente eu faço doutorado, que é a mesma continuidade do tema do mestrado, que é sobre a história das águas termais no Brasil, os modos de uso, formação de cidades. Jussara, então agora há pouco eu perguntei, da sua formação. Então você, tendo feito turismo, o que levou você a estudar as águas? Bom, no turismo eu já gostava, dos prédios históricos da cidade. E o fato de ter escolhido o mestrado em História foi realmente pela possibilidade de poder estudar historicamente o conjunto arquitetônico da cidade. Com relação às águas, o convite do mestrado ele surgiu do próprio orientador da minha pesquisa, que havia passado já a sua adolescência e a fase mais adulta na cidade, ele tinha um interesse já no estudo das águas, então esse foi o motivo. Isso é muito importante, Inclusive, eu acho que é bom. Tenho certeza que muitas pessoas, que moram aqui em Poços não têm ideia do que tem água, das fontes, não tem ideia, do que seja realmente, essa história das águas termais. Então, acho que é muito importante isso que a gente está conversando. Me fala uma coisa, eu sei que você escreveu um livro. Conta um pouquinho para os nossos telespectadores a respeito. É Cidade Termal, que você fez? Isso. O livro, na verdade, ele é produto da minha dissertação de mestrado, que eu trabalhei mais especificamente com a questão das águas na formação das cidades termais no Brasil. Então, eu defendi meu mestrado em 2009 e ele, desde o início da defesa, ele já havia sido indicado para publicação dentro da Unicamp. E depois, de uns 2, 3 anos, esse ano eu recebi a notícia que uma editora de São Paulo... Que legal, Jussara? Parabéns, Obrigada. Ela aceitou a edição do livro e agora a gente ainda está conversando sobre o andamento mas logo, logo ele sai. Se Deus quiser. E você, quando for lançar, tiver o lançamento do livro, está convidada para voltar no programa, e me ajudar o lançamento aí do livro, tá bom? Obrigada. E você falou sobre termalismo, água. O que vem a ser termalismo? Vamos explicar um pouquinho para os nossos telespectadores. Então... Existem 2 momentos dentro da própria história do termalismo dentro do mundo ocidental. Se a gente pensar no termalismo como ele era empregado antigamente pelos romanos, pelos gregos, ele era usado, na verdade, somente como uso das águas quentes, para relaxamento muscular de soldados e o próprio relaxamento do corpo em si. No entanto, o que eu pesquisei, uma parte um pouquinho mais moderna dessa história, ela é chamada de crenoterapia, que é exatamente já a aplicação das águas consideradas termais, Certo. No próprio corpo humano como medicamento. E que, lógico, é muito melhor, digamos assim, que muitos medicamentos, porque é uma coisa natural, uma coisa gratuita, está aí para todo mundo usar, não é verdade, Jussara? É verdade, é verdade. Jussara, quando que iniciou esse estudo pela cura das águas no Brasil, na medicina? Quando que começou isso? Olha, doutor Luciano, existe uma data, que é exatamente a data em que se dá a primeira notícia científica da cura das águas no Brasil, que é em 1839. É uma notícia que foi publicada também numa revista médica científica, Revista Médica Fluminense, e a partir dessa publicação que se inicia o estudo das águas da cura no nosso país. É mais ou menos nessa data. Posteriormente, a 1839, é lançada a primeira tese, também já pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde o médico em questão, ele realmente faz um estudo do emprego, do uso das águas dentro da medicina. Então, oficialmente, é na primeira década, primeira metade do século XIX, mais ou menos. E nessa época, como que os médicos definiam, a cura pela água, essas águas da medicina? Bom, a história ela segue de uma maneira um pouco linear nesse momento.
Os médicos, até então, eles só ouviam relatos de que essas águas curavam, né, os corpos que estavam doentes ou contaminados com as próprias feridas na pele dessas pessoas. No entanto, o que acontece? Para definir exatamente se a água curava ou não, eles são enviados às regiões do nosso país para ver se essas águas realmente possuíam ou não propriedades curativas. E como que eles faziam isso? A primeira avaliação era feita pela temperatura da água. A segunda, eles avaliavam a água quimicamente mesmo. Uma análise mesmo da água, né? Isso, uma análise química da água. E o terceiro momento para avaliar se a água realmente curava ou não, eram os próprios relatos de cura dos pacientes. Dos próprios pacientes, né? Dos próprios pacientes que eles encontravam nesses lugares. Jussara, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando um pouco a respeito das águas, né? Com a Jussara. Jussara, como era analisada e de que maneira ela era descrita nos relatórios médicos, né? Naquela época e até hoje em dia? É muito interessante essa pergunta, porque acontece uma coisa muito singular na história das águas medicinais no Brasil nesse momento. Até então, as pessoas que procuravam a cura pelas águas, as pessoas que vinham, né, que chegavam a esses locais onde existiam as fontes, elas se curavam. O que acontecia nesse momento, dessa descrição dos relatórios médicos? Então, os médicos descreviam essas águas quimicamente, pelas propriedades físicas e pela temperatura. Essa é a primeira descrição das águas como medicamento no Brasil. O que acontecia? As pessoas que não podiam, né, podiam vir a essas cidades, ou Poços, ou Caxambu, ou Lambari, qualquer cidade que fosse, os amigos, os familiares pediam para que essas pessoas levassem a água engarrafada para se curar na sua casa. Só que chegava lá, a cura não acontecia. Pela temperatura? Não. Por quê? Porque não havia sido ainda descoberto um elemento químico que iria mudar toda a história da cura das águas. Então, a água tem que sair e já ser ingerida ou usada, lavada o corpo de imediato. Se passar um tempo, ela já não funciona, perde as suas propriedades, digamos assim. Exatamente isso. Então, no final do século XIX, com a química moderna, né, com a descoberta do rádio, o que eles acabam descobrindo com isso? Que a água ela tem que ser usada na fonte, porque quando ela sai, né, em contato com o ar, ela exala, né, existe ali a exalação do rádio, só que ao mesmo momento que ele sai pelas águas, ele já é evaporado pelo ar. Então, pessoas que vão até essas fontes, levam para casa, na mesma cidade, então também não está fazendo correto? Depende da fonte, mas na questão das águas que são denominadas radioativas, ela não vai funcionar. O correto é usar na fonte. Na fonte. E o que é interessante dessa história é com essa descoberta que depois se dá a construção dos espaços balneários no Brasil. Porque não adiantava levar a água para casa, que a água não ia curar, ela deveria ser usada na própria fonte. Então esse é um momento muito singular da história das águas no Brasil. Aquelas estações de tratamento, né? A pessoa ficava vários dias, né? Porque muitas pessoas vinham e se curavam. Levavam a água para casa e aquelas pessoas não se curavam. Então, o que acontecia nesse momento? Essas águas não curam, é mentira. São águas milagrosas. Então, elas ficavam sempre entre dois polos. Os que afirmavam que a água curava e aqueles que afirmavam que a água não curava. Ficavam na dúvida, né? E eles só foram descobrir essa cura a partir da descoberta do rádio na química moderna, né? Como que eram os dias dessas pessoas que buscavam a cura pelas águas, Jussara? No começo, quando ainda não existiam os espaços balneários no Brasil, essas pessoas, elas tomavam banhos em barracas de madeira. Inclusive você trouxe várias fotos, trouxe. Inclusive uma delas eu acho que mostra exatamente isso que você... É bem isso que eu quero mostrar, se o senhor quiser passar a foto, a primeira. Aí então, essas pessoas que se deslocavam para esses locais, eles não tinham um local apropriado para o banho. Elas chegavam porque elas acreditavam que as águas curavam. No entanto, aonde elas tomavam esse banho? Em lugares como esses, né? Pequenos casebres de madeira, casebres feitos de sapé. E era um local totalmente sem higiene, sem prescrição médica. Então tudo isso acabou influenciando ou não, naquele momento, a água cura ou não cura, ela é medicinal ou ela não é medicinal.
Mas eu tenho mais imagens aí, se então, eu quiser. seja pela falta de condições, né? Exatamente. Acabava deixando dúvida. E essa daí, o que é isso, Jussara? Esse também é um momento onde as pessoas buscavam a cura pelas águas e um momento ainda que não existe a construção de balneários no nosso país. Então elas se alojavam dentro dessas casinhas para poder fazer uso dos banhos. Tem mais alguma? Tem. Uma coisa interessante nesse momento é que eles também não tinham nenhum tipo de divertimento. Então essas pessoas se organizavam ao redor das fontes e ali elas criavam situações de canto, de dança. O pessoal tocando, né? Instrumento. Nas rodas de conversa. Jussara, quais eram as regiões mais procuradas, né, pelos turistas ou pelo pessoal que procurava, principalmente no final do século XIX e início do século XX? Inicialmente, as águas mais procuradas eram as águas do estado do Goiás, né, Minas e São Paulo. Uma curiosidade é que nesse momento ainda não existe no nosso vocabulário, ainda dentro dessa história do termalismo, a palavra turista. Né? Então eram exatamente os curistas, pessoas que estavam, né, à procura da sua cura. Né? Fosse uma cura do corpo físico, ou uma cura já da mente, da alma nesse momento. Então o pessoal procurava para cura mesmo, né? Para cura. Não tinha nenhum tipo ainda de divertimento nesse momento. E como que era definido, né, o tratamento hidromineral pelos médicos nessa época? Doutor Luciano, é interessante observar que nesse momento, com essa descoberta, né, das águas, das análises químicas, das análises físicas das águas, esses médicos, os nossos médicos, eles estão muito em contato com a medicina hidrológica francesa. Então, muitos livros são importados nesse momento e alguns médicos vão estudar a fundo as águas no nosso país. E como que eles vão fazer esse tratamento? O tratamento ele acaba se baseando nas prescrições médicas francesas. E o que eles recomendavam para que ocorresse uma boa cura? O primeiro fator era a topografia do local. Né? Então, se tinha uma altitude boa ou não. O segundo fator, o clima do local. O terceiro fator muito importante era o repouso, os passeios moderados a pé ou a cavalo e o divertimento. Por que eu estou falando tudo isso? Porque existe dentro da nossa memória algo que as pessoas pensam, todo mundo que procurava água termal procurava primeiro por conta do divertimento. Não, historicamente o divertimento ele entra como parte de um tratamento termal. Fazia parte do tratamento, parte, né? Parte do tratamento. Então, existem muitas prescrições médicas que os médicos indicavam. Primeiro momento do seu dia, tomar um copo de água, depois fazer um jejum. E aí, na sequência, né? Passear ao redor de praças e parques. Terceiro momento desse momento da cura. Esquecer os amores, as paixões, a vida agitada. Então, tudo isso, ele fazia parte de um tratamento muito rígido, indicado pelos próprios médicos. E as pessoas tinham que se adaptar a essa vida. Ou faz um tratamento direitinho, ou então não faça, né? E o tratamento durava no mínimo 21 dias. 21 dias? Era o mínimo. E esses tratamentos chegavam a se estender por 3 a 4 meses. Então, quando essas pessoas vinham, elas tinham um comportamento muito modelado pela medicina da época. Então era um cotidiano muito regrado. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, o tratamento termal nesse momento não era uma coisa agradável. O senhor imagina vir para uma cidade, ficar de 3 a 4 meses, né, um local ainda, a gente não tem uma cidade balneária no Brasil, sentindo o cheiro de uma água, né, que cheirava muitas enxofre. Vezes um cheiro de enxofre, né? Que as pessoas não suportavam. Tomando banho em banheiras que já haviam sido usadas por outras pessoas, participando dessa modelação, né, que a gente chama da modelação do indivíduo com rotina super regrada. Realmente o início, então, foi muito difícil para todos, né? Para todos. Jussara, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco a respeito da história das águas termais. Jussara, como que os médicos, né, resolveram, né, esse tipo de tratamento termal? Como é que foi isso? Bom, essa questão ela é resolvida no nosso país com a inauguração das termas, né? As nossas termas de Poços de Caldas. Porque é com a inauguração desse espaço físico que os médicos conseguem seguir à risca todo o tratamento já crenoterápico indicado pela época. Então,
Com a construção das termas vão existir salas específicas para banhos, né, banhos locais, direcionado com a água, banhos de imersão, pulverizações, né, para os tratamentos do pulmão, as saunas. Então, esse momento de adequação do espaço físico é muito importante na história do Brasil, porque as termas não é o primeiro espaço balneário inaugurado no Brasil. Ele é o primeiro espaço balneário inaugurado na América Latina. Da América Latina? Da América Latina, olha só. Em 1931. Eu queria mostrar para o senhor agora, vamos ver sim. Dentro dessa imagem, o que ela significa, essa imagem, nesse momento? Significa que uma cidade termal ela deveria ser adequada à medicina da época. O que essa medicina pregava? Que no centro de um espaço urbano deveria existir um balneário, né, para os tratamentos a partir da água termal. Ao redor desse balneário, os cassinos. Por quê? Porque o cassino fazia parte do tratamento da cura. Ele não era somente um divertimento. O divertimento significava esquecer toda uma preocupação de uma vida moderna que acontecia no nosso país. Esquecer os problemas, relaxar e fazer o tratamento, né, adequado. O quiosque de música, por quê? Porque depois de beber o primeiro copo de água, a pessoa deveria andar ao redor desse quiosque de música, ou ao redor do quiosque, ouvindo a música, e tudo isso fazia parte do tratamento. Então, se o senhor quiser mostrar a próxima imagem, essa é a primeira reportagem realmente no nosso país da inauguração desse espaço balneário. Então, o que ele traz? Ele traz lá uma estação hidromineral e de repouso, né? Quais são as indicações do nosso espaço balneário nesse momento? Os tratamentos de reumatismo, as moléstias da pele, né? Rinites, faringites, doenças ginecológicas, tratamento da sífilis, colite. Mas o que significa isso? Significa um espaço urbano, né, que é construído para receber uma medicina que lutou, né, durante praticamente 90 anos para a construção desse espaço. Completamente diferente de um tempo atrás, que eram aqueles casebres, exatamente, né? Como você citou agora há pouco, né? Uhum. Jussara, eu sei que você já esteve na França, né? Você já viu como funciona um balneário e também falando das termas aqui em Poços. Então, fazendo uma comparação, o que você vê, que benefício que as termas trouxe para a cidade ou para o Brasil e comparando também com o balneário fora, né? No caso que você já conheceu da França. Então, com a inauguração das termas no Brasil, existe todo um quadro que passa a ser modificado nesse momento. Então, do tratamento medicinal, a gente passa pausadamente ou ao mesmo tempo a beleza do corpo. Então, a partir dos anos 30, as águas, além delas serem empregadas na medicina termal, ela passa a ser usada também para o embelezamento da pele, do corpo, para o tratamento de uma mente sã. O que acontece? Na Europa, principalmente nos balneários franceses, isso é muito utilizado da mesma maneira. Isso não caiu em desuso. Então, da mesma maneira... Continua até atualmente. Até atualmente. Então, da mesma maneira, em Vichy, por exemplo, o tratamento termal, ele é seguido à risca. A pessoa que quiser fazer um tratamento de reumatismo, um problema intestinal, um problema digestivo, ela procura um médico termalista. Por outro lado, se ela quiser somente uma estadia de cura, né, uma estadia de beleza em Vichy, ela pode passar de 3 a 4 dias fazendo tratamento de emagrecimento, tratamento da pele, tratamento de relaxamento, tudo proporcionado pelas águas termais francesas, né, que deveria ser o exemplo que nós deveríamos colocar em uso no nosso país. Também acho, lógico, nós temos tantas águas, né? Exatamente. Jussara, o que você indicaria, assim, o que você sugeriria para um melhor conhecimento das nossas águas? Eu acho que... Vamos falar aqui da cidade de Poços. Acho que o primeiro ponto que deve se pensar eu acho que no próprio interesse histórico dessas águas, né? Eu acho que deu para perceber como elas são importantes historicamente, como elas constroem espaços balneários específicos, como elas fundam cidades, como elas mudam a rotina corporal de determinadas pessoas e principalmente como elas favorecem a cura, né, de um corpo físico deteriorado e a cura de uma pessoa que está preocupada em melhorar um quadro crônico de estresse, depressão ou um relaxamento muscular. Então, eu acho que nesse momento, acho que o interesse é o principal ponto. E então, vamos resumir, né? Na tua opinião, aqui em Poços, o que falta para o pessoal conhecer mais, para divulgar mais, para que essas águas sejam mais usadas? Eu acho que
um maior estudo, né, divulgação e levar, né, esse conhecimento das águas, né, com propriedades medicamentosas para toda a população, desde as escolas, para que as crianças, né, aprendam o valor curativo dessas águas. Já faz algum tempo, mas não muito, eu me lembro ainda na minha infância, quando a gente era obrigado, realmente, a decorar as propriedades químicas das águas na segunda ou na terceira série, na quinta série também. Hoje ninguém mais dá valor. Nem fala mais nisso, né, Jussara? Hoje ninguém mais fala nisso. Jussara, inclusive eu sei que você trouxe alguns slides, né? Tem mais slides, né, que você queira mostrar. Doutor Luciano, esse é um slide de uma pessoa em tratamento mais ou menos nos anos 20, nos anos 30. É um tratamento feito com aplicação de água sulfurosa por aplicação endovenosa. Olha só. Eles colhiam a água sulfurosa da fonte e aplicavam nas feridas, por aplicação endovenosa, né, para a cura de determinadas feridas urticárias. E a gente pode observar que o depois tá ótimo, ficou ótimo, né? Ótimo. Uhum. Jussara, quem está nos assistindo, por exemplo, se alguém falar, vou tratar pelas águas. Então, só para a gente deixar uma orientação, o uso em excesso dessas águas, vamos pensar assim, em ingerir, em tomar essas águas, causa algum tipo de problema? Causa, doutor Luciano. Eu espero que as pessoas tenham entendido que as águas, elas são compostas, né, por propriedades químicas, né? Então, o que diferencia uma água sulfurosa de uma água comum é exatamente essa composição química. Dito isso, ela é considerada como um medicamento, né, dentro da hidrologia médica. Então, ela não pode ser usada de maneira indiscriminada. Então, mesmo nos banhos, gestantes não podem fazer uso dos banhos, pessoas no período menstrual, pessoas com problemas de coração, algum tipo de tumor, tuberculose. Então, o que seria o ideal, aproveitando o gancho que o senhor já tinha me feito, né? Que as pessoas voltassem, né? Os próprios médicos voltassem a estudar a ação dessa água no nosso organismo. Estudar mais a ação das águas, né? E prescrever mais tratamento com essas águas, né, Jussara? Porque só eles podem exatamente colocar a água, não só como uma maneira de medicamento nesse corpo doente, né? Mas direcionar melhor o uso dessas águas, porque de maneira indiscriminada elas realmente não podem ser bebidas. Então, vocês que estão nos assistindo, né, escutaram a Jussara, então realmente tem que ter moderado e é importante procurar orientação médica, orientação de alguém que entenda do assunto para poder orientar direitinho que tipo de tratamento e que tipo de água usar, né, Jussara? Jussara, infelizmente nós chegamos ao finalzinho do programa, quero agradecer muito a tua presença, né, acho que foi muito bom para todos, principalmente aqui em Poços, que nós temos, né, balneários, águas, e que acredito que muita gente nem sabia, né, dos efeitos e nem conhece os efeitos dessas águas. E gostaria que você deixasse também uma mensagem para os nossos telespectadores. Bom, doutor Luciano, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Eu espero que eu tenha passado de alguma maneira a importância das águas e das próprias termas na nossa cidade, né? Não só para a nossa cidade, mas para o nosso país. Lógico. E a mensagem que eu deixo, né, para os telespectadores é que usem mais as termas, né? Ela está passando por um processo de reforma, mas logo que façam uso dos banhos, a própria população, porque as pessoas vêm de longe para conhecer nossas águas e os próprios moradores não sabem nem dos benefícios, nunca tomaram banho. Existem pessoas que nunca entraram dentro do balneário. Então vamos dar mais atenção nessas termas, essas águas nossas, né, Jussara? É isso mesmo. Jussara, mais uma vez, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.